Eu quero começar te falando que você não precisa ter todos os clientes, ou pelo menos todos aqueles clientes em potencial, para crescer o seu negócio, para prosperar na sua empresa. E eu sei que isso parece um pouco contraintuitivo, porque no mundo que a gente vive hoje, ter muitos clientes ou ter o máximo de clientes possível parece significar sucesso. Mas eu quero te mostrar que isso nada mais é do que uma métrica de vaidade. Porque a realidade é que atrair qualquer cliente sem nenhum critério pode ser muito mais prejudicial do que benéfico para sua empresa. Pode drenar o tempo dos teus recursos estratégicos, pode prejudicar o teu crescimento sustentável e pode até prejudicar a reputação da tua empresa, porque esses clientes se tornam clientes insatisfeitos e deixam feedbacks negativos. Nesse vídeo eu quero te mostrar um pouquinho a diferença entre um cliente bad fit, que é aquele cliente ruim para o seu negócio, de um cliente good fit, que é um cliente bom para o seu negócio. Mas principalmente focar em te ajudar a entender como é e qual é aquele seu cliente ideal, como ele se comporta, aonde ele está, para que você consiga canalizar todos os esforços da sua empresa para atrair cada vez mais esse cliente. Eu sou Guilherme Mota, cofundador da Growfy Academy, professor de Customer Success, área em que eu atuo e trabalho há bastante tempo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já se deparou com um cliente que parece dar muito mais trabalho do que vale a pena? Eu identifiquei vários ao longo dessa minha trajetória, ao longo da minha carreira profissional, pelas diferentes operações de Customer Success que eu passei. Eu pude construir áreas do zero, pude trabalhar com operações de CS com diferentes níveis de maturidade, operações pequenas de 3, 5 pessoas, operações com mais de 100 pessoas. E em todas elas, sempre existia um cliente em que dá muito trabalho e não dá retorno para o negócio, e não dá retorno para a empresa. Esse é o primeiro perfil de cliente que eu queria detalhar um pouco mais aqui com você e te ajudar a entender como identificá-lo o mais rápido possível, porque ele vai ser sim prejudicial para o seu negócio, que é o cliente bad fit. Esses clientes eles são conhecidos como bad fit ou até clientes inadequados porque eles são incapazes de conseguir alcançar o resultado que eles esperam com o que você oferece. Seja porque você não tem as funcionalidades que ele precisa, ou seja que você não consegue entregar o suporte ou a experiência adequada. E esse é o tipo de cliente que faz todo mundo perder. A empresa perde, o cliente perde e o time e as pessoas que estão ali diretamente atendendo esse cliente também saem perdendo. E existem 6 critérios que te ajudam a identificar esse cliente de uma forma mais rápida, a separar o joio do trigo na sua base de clientes. E eu quero te ajudar a mostrar quais são esses 6 critérios. O primeiro deles é o critério de adequação técnica. Você precisa se fazer a pergunta se você tem as capacidades técnicas para atender esse cliente, para entregar para ele a melhor experiência. O segundo critério é o que a gente chama de ajuste funcional. O seu produto tem as especificações e os recursos funcionais para atender o que o cliente espera? Isso é uma pergunta muito importante de ser respondida, porque muitas vezes frustra e acaba desalinhando essas expectativas. O terceiro critério é o que a gente chama de adequação de competência. O cliente, ele tem as habilidades necessárias para usar o seu produto? Muitas vezes seu produto ele requer um conhecimento específico, ele tem uma complexidade acima da média, e isso faz com que muitas vezes os clientes não tenham uma boa usabilidade ou não consigam ter uma boa experiência por faltar capacidade técnica no cliente, inclusive. O quarto critério é o que a gente fala de fit. Esse seu cliente ele já usou alguma outra solução parecida com a sua antes? Isso faz com que ele já entenda um pouco como que funciona e tenha uma maior entrada e uma maior facilidade de uso naquele produto. O quinto critério é o que a gente chama de adequação cultural. Os seus clientes, eles têm uma cultura semelhante à sua? Eles têm uma cultura alinhada com a cultura interna da sua empresa? Porque muitas vezes isso pode ser um grande entrave para que esse cliente prospere, para que esse cliente continue crescendo como seu cliente na sua base. E o sexto critério, então, é o que a gente chama de adequação de recursos. O seu cliente ele tem os recursos necessários. E quando a gente fala recurso, a gente está falando de pessoas, tempo e dinheiro para usar o seu produto da melhor forma, para contratar as funcionalidades que ele precisa, para fazer com que as pessoas certas usem ele da melhor forma e apliquem aquilo internamente no próprio negócio dele. Então, esses 6 critérios, essas 6 perguntas que você deve se perguntar e você deve buscar identificar e responder para os seus clientes da base, vai te ajudar a identificar os clientes bad fit de uma forma muito mais rápida. E a partir dessa identificação, você deve tomar alguma ação com isso. E eu te recomendo que você afaste esses clientes do seu negócio. Que você tome alguma decisão, seja de cancelar eles, seja de direcionar eles para um time menos estratégico, uma forma de atendimento mais adequada ou mais automatizada para que isso consuma menos recursos seu, porque esse cliente ele não vai prosperar, ele não vai crescer, ele não vai expandir e, consequentemente, você não vai ter a receita desejada ali com ele.
Agora que você já entendeu o quão prejudicial um cliente bad fit é para o seu negócio, eu queria falar do cliente meio termo, que é o cliente good fit, que muitas vezes acham que é o cliente melhor possível, mas ele não é. Ele está só ali no meio. Ele está entre o cliente bad fit e o cliente ideal, que é de fato esse que a gente tem que buscar e percorrer. O cliente good fit, ele é um cliente de fato bom para o seu negócio. Ele de fato tem potencial de crescer com o seu negócio. Ele atende a esses 6 critérios que a gente viu aqui anteriormente. Mas esse potencial dele, ele não é uma realidade. E aí que entram todos os esforços de gestão, de atuação do time, de atuação estratégica da empresa, para poder de fato destravar esse potencial. Esse potencial ele existe, ele está ali, mas ele precisa de uma ação sua para destravá-lo, para fazer de fato com que esse cliente alcance esse potencial. E tem 2 coisas que são muito importantes você fazer com o cliente good fit. A primeira delas é persiga esses clientes proativamente. Lembre-se que esse cliente é o do meio, ele não é o nosso cliente ideal. E os seus recursos eles são finitos. Então você precisa guardar os seus recursos para usar de fato naquele melhor cliente. Ele não é o top, ele não é o melhor que você pode conquistar para ter uma base mais saudável possível. E o segundo ponto é que, como você não deve ir atrás proativamente desses clientes, você também não deve fechar a porta para que eles venham, porque de fato ele tem potencial. E quando esses clientes chegam, você tem que preparar para promover uma boa experiência para eles, para promover um bom atendimento, para que eles tenham um bom uso do seu produto, uma boa adoção inicial, um bom processo de onboarding, porque de fato isso vai ajudar a destravar esse potencial escondido que está nesses clientes good fit. E agora sim, falar do nosso terceiro perfil, que é o cliente ideal. Esse, de fato, é o cliente padrão ouro. É o que você deve colocar todos os seus recursos e seus melhores recursos para atraí-lo e para cuidar dele. Por quê? O cliente ideal, primeiro, ele fica mais tempo. Segundo, ele expande mais, ou seja, ele contrata mais serviços e funcionalidades, fazendo o que a gente chama de upsell ou cross-sell. E terceiro, eles se tornam defensores da sua marca, se tornam promotores da sua marca. E isso faz com que eles te ajudem a vender mais, porque eles vão falar bem de você, vão falar bem do seu produto, vão indicar o seu produto para outros conhecidos, para outros colegas, para outros parceiros dele. E isso vai fazer com que você acabe expandindo a sua base com outros clientes que têm o mesmo perfil, que têm um perfil similar ao do seu cliente ideal. E para que você possa identificar de forma mais rápida possível qual é o seu cliente ideal, existem 6 pontos que são muito importantes para você olhar para eles. O primeiro deles é a prontidão, ou seja, o seu cliente ideal ele está pronto para contratar o seu serviço, porque ele sabe a dor que ele tem e ele sabe que o seu produto resolve essa sua dor. O segundo ponto super importante de um cliente ideal é a disposição. Eles estão dispostos a investir tempo, pessoas, dinheiro e recursos da sua empresa para fazer com que, ao usar o seu produto, eles alcancem os objetivos necessários para o seu negócio. O terceiro ponto é a capacidade. Eles não só têm os recursos, mas que eles têm os recursos disponíveis e a autoridade necessária para tomar a decisão e implantar a sua solução da melhor forma. O quarto ponto é que os clientes ideais, eles são eficientes para o seu processo de aquisição. Por quê? O custo que você tem para atraí-lo e para conquistá-lo como cliente vai ser diluído e vai se pagar ao longo da vida útil desse cliente, ao longo do tempo em que ele vai ter um contrato ativo com você ou que ele vai se manter pagando a sua mensalidade, por exemplo. O quinto ponto é que os clientes ideais têm muito potencial de expansão. Eles estão prontos para fazer upsell, para fazer cross-sell, para contratar novas funcionalidades ou novos produtos e serviços que você venha oferecer. Justamente porque ele entende da dor, ele sabe como resolver aquela dor com o seu produto, ele tem as pessoas e os recursos e o tempo necessário para fazer, logo ele vai contratar mais e ele vai aumentar a sua receita com você. E o sexto ponto que vai fazer você identificar mais rapidamente um cliente ideal é que eles são promotores. Eles têm um grande potencial de defesa do seu negócio. Eles vão dar um feedback positivo, eles vão fazer uma indicação, eles vão topar, por exemplo, construir um case com você ou palestrar num evento seu. E isso vai te ajudar cada vez mais a conquistar outros clientes através da sua própria base de cliente ideal. Quando você concentra seu esforço em ter cada vez mais clientes ideais, você está investindo os recursos da sua empresa, os recursos do seu time de forma inteligente, onde vai dar potencialmente o maior retorno para você. E por que esses clientes são ideais? Esses clientes eles são muito importantes porque, a partir deles, você deve retroalimentar todo o sistema da sua organização e todos os outros times. Você deve focar o seu desenvolvimento de produto, por exemplo, baseado em resolver as dores desse cliente ideal, em desenvolver novas funcionalidades que vão atender a demanda desses clientes ideais. Da mesma forma,
você deve direcionar o seu time de marketing, por exemplo, para construir mensagem e fazer com que essa mensagem chegue a outros clientes parecidos ou iguais desse seu cliente ideal. Então, as dores que ele tem, a forma como ele resolve essa dor, a forma como ele usa o seu produto, a forma como ele se transforma num promotor, devem abastecer todos os processos de marketing para amplificar essas mensagens e fazer com que toque e alcance outros clientes ideais. E por fim, você precisa alocar os seus recursos mais estratégicos para atender o seu cliente ideal. Você precisa desenvolver novos canais, novas formas de atendimento, trazer os seus recursos mais seniors para estar próximo desse cliente ideal, porque é de fato ali onde você vai ter sucesso, onde o seu cliente vai ter sucesso e com certeza a sua receita vai aumentar. Lembre-se de uma coisa, é você quem escolhe quem são os seus clientes. Se você não toma rédea e direciona seus esforços para escolher quem é o seu cliente ideal, você vai deixar que os seus clientes escolham por você. E muitas vezes esses clientes podem não ser os melhores. Esses clientes podem drenar o teu recurso e o teu tempo para atender cliente que não vai ter sucesso, cliente que não vai avançar na tua jornada. De maneira muito resumida, o que é que você deve fazer então? Evitar e afastar o cliente bad fit, dar boas-vindas e atender muito bem os clientes good fit que chegam até você e procurar incansavelmente e proativamente o seu cliente ideal. É ali que está o ouro, é ali que o seu negócio vai ter sucesso e que você vai prosperar, seja como profissional de CS, seja como líder de CS, ou seja como empreendedor que precisa de uma área de CS. Se você ainda não sabe qual é o seu perfil de cliente ideal, tire um tempo para fazer isso. Isso vai te ajudar a ter mais clareza, a direcionar o desenvolvimento do produto, a direcionar o time de marketing, a direcionar o time comercial, para que você possa, de fato, conquistar, atrair e desenvolver o seu negócio baseado nele. E que bom, você não precisa ter todos os clientes. Isso é uma ótima notícia. A gente precisa ter aqueles clientes que de fato fazem a gente crescer e que de fato o nosso produto ajuda os seus clientes a crescer. Cliente que não vai contratar mais, cliente que não vai usar as funcionalidades estratégicas, cliente que não vai dedicar pessoas e tempo para fazer o melhor, para extrair o melhor do seu produto, ele não deve ser bem-vindo no nosso negócio e você deve afastá-lo. Se você gostou de conteúdo como esse, curte o vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Isso é um baita incentivo para a gente continuar construindo conteúdo como esse, para a gente continuar produzindo novos vídeos como esse e fazer com que ele alcance mais pessoas e ajude mais gente por aí.